você adore esse Deus que está acima de todas as coisas. E por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, igreja, vamos cantar assim. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. É, Senhor, a Ti toda honra e toda glória, Pai, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Ele a glória, glória, para sempre, amém. Santo é o Teu nome, Jesus, oh Deus, quão profundas e que o saber e o conhecer de Deus. Aleluia, Deus, quão insondáveis, teus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, quão profundas e que o saber e o conhecer de Deus, oh Deus, quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos, juízos e seu caminho. E toda a comunidade canta a Ele a glória, a Ele a glória a Deus, a Ele a glória, a Ele a pra sempre, oh Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Eu quero ver só as mulheres nessa comunidade cantando a Ele a glória, só as mulheres. A Ele aleluia, Senhor. Santo é o Teu nome, os homens cantando a Ele a glória. Solte essa voz, homens. A Ele a Ele a glória a Deus. Aleluia, Senhor. A Ele a toda a igreja cante ao Senhor, aquele que é digno de honra e de glória. A Ele a Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Ele a glória.
Pode aplaudir o Senhor. Fique à vontade a engrandecer esse Deus maravilhoso. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Botou um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Botou um anel em meu dedo e me tirou. Novas sandálias e disse: vai. Só vocês, igreja. Aleluia. Me despedi dos meus pais. Pai, queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Nós declaramos assim: pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde? Aleluia, Jesus. Só tenho você, Deus. Que nós possamos ter essa dependência. Seja dependente desse Senhor nessa manhã. Para onde, Senhor, nós iremos, Senhor? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de... Cante mais alto, igreja. Pra onde? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Aqui, ó. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de... Mais uma vez, igreja. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor. Fui encontrado pelo seu amor. Pelo seu amor. Eu sou Senhor. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor. 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 Eu sou totalmente
contemplado em ser um com você, 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 um com você. Aleluia, Jesus. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Oh, santo, 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 Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Como Deus é bom, aleluia. Como é bom sentir a presença de Deus através dos louvores, através da sua palavra. Eu não sei você, onde está você, o que você está passando, mas eu sinto a presença de Deus essa manhã. Porque Deus habita nos meios dos louvores, eu acredito. E a palavra de Deus que diz isso. Deus habita no meio dos louvores. E eu creio que Deus, a presença dEle, do Espírito Santo, se faz presente nessa manhã. Uma presença que transforma, uma presença que liberta, uma presença que faz do nada acontecer coisas sobrenaturais. Esse é o nosso Deus, através da sua palavra, através dos cânticos, através de cada vida aqui presente, através dos testemunhos que nós vivemos, através das nossas experiências com Cristo. Ele se faz presente. Esse é o nosso Deus. É o Deus que traz a bênção, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Esse é o nosso Deus. E nós vamos cantar esse último cântico, que é o Deus da bênção. É o Deus que abençoa não só a minha vida, mas a tua vida. Não só a minha casa, mas a tua casa, o teu trabalho, os teus filhos, a tua mãe, o teu pai. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, entregue nas mãos do Senhor. Se for da vontade dEle, se for do agrado dEle, Ele vai abençoar. Mas eu posso te dizer uma coisa: os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os objetivos que Deus tem para as nossas vidas é maior do que os nossos. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pensamos, não são maiores do que aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Esse é o nosso Deus, que habita aqui nessa manhã. Aleluia. Vamos cantar essa canção. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Cante amém, assim ó. Amém, 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 oh Deus, amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, vamos lá. Que o Senhor te abençoe, e faça brilhar, e faça teu rosto em ti, que conceda sua graça, e te dê paz, e te dê paz. E toda a igreja cante amém, vamos lá.
canção diz assim, ó: que a bênção se derrama até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção, igreja, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de... Só vocês, vão lá. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Que a família e teus filhos e os filhos de Deus. Ele diz assim, ó: sua presença te acompanha por detrás, por diante, do teu lado, e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, e é contigo, e é por ti, é contigo, e é contigo, e é por ti, e é contigo, e é contigo, e é por ti, e é contigo, é por ti, é contigo, é por... Amém, igreja! Amém, 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 oh Deus, amém, amém. Eu quero ver só vocês cantando, que a bênção, que ó, te derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Novamente, que a bênção até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Mais forte, igreja, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Amém, igreja. Amém, Senhor. Amém, amém. Eu quero ver, vou convidar vocês a erguer suas mãos e declarar mais uma vez. Aleluia, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oi. Bom dia, igreja. Nossa, que maravilha ter tanta gente conosco e sabermos que todos nós acordamos cedo, dispostos a ouvir a palavra do Senhor e sentir, né, e presenciar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque de alguma forma nós estamos aqui e Ele nos trouxe até esse lugar e até o dia de hoje. A gente já perguntou no início do culto, mas chegou muita gente. Então eu quero saber, de novo, quem está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa do Senhor. Esse culto é do Senhor. Esse culto não é meu, não é do Galego, não é do Dé, não é
de nenhum ser humano, esse culto é de Deus, a casa é do Senhor. E vocês são muito bem-vindos, estão convidados para estar conosco todos os dias do culto, para nós ouvirmos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Quem não tiver Bíblia, nós temos uma Bíblia para presenteá-los, para que vocês possam acompanhar o culto, ouvir a palavra de Deus, acompanhar, serem edificados. Quero dizer também que no final desse mês nós teremos nosso primeiro culto de mulheres aqui nesse lugar. A gente já teve, fomos muito abençoadas, muito edificadas. Também vai ter o culto dos homens, tá, Dé? Que deve ficar reivindicando. Então eu creio que vai ser a última sexta-feira do mês. Teremos o culto de mulheres e o culto de homens. Estão todas convidadas. Vai ter um espaço limitado para comportar as pessoas. Então depois eu vou colocar lá no meu Instagram, quem quiser se inscrever. É gratuito, mas só para reservarem os seus lugares mesmo, para a gente poder estar em comunhão. Esse momento agora é um momento para que nós possamos orar pelas nossas crianças. É um momento muito importante, um momento, como todo culto, é muito importante. Mas às vezes nós olhamos para os nossos filhos dentro de casa e nós achamos que a vida nos leva, né? De alguma forma, a vida nos leva. Mas que Deus nos conduza a levar essa vida. Que Deus nos conduza e nos capacite a educarmos os nossos filhos. Nós temos que crer, confiar, acreditar que Deus tem algo grandioso para eles. E que Ele nos use, que seja através da gente, para que os nossos filhos possam ser grandes homens e mulheres de Deus, aqueles no qual vão abençoar as pessoas, no qual Deus os separou. Por isso, crianças, venham até a frente. Os pais que quiserem acompanhar os seus filhos, fiquem à vontade. Vocês são umas bênçãos em nossas vidas. Nós queremos orar por vocês, orar por esses pais que estão aqui a conduzir os seus filhos maravilhosos. Esse é o momento que nós podemos ter os nossos filhos aqui presentes. Isso é uma bênção, isso é uma alegria. Mas eu tenho certeza que existem pessoas aqui que gostariam de estar com os seus filhos e eles não estão aqui hoje. Que vocês possam orar pela vida deles e saberem que Deus pode todas as coisas. Ele pode transformar a nossa vida, os nossos lares, a vida dos nossos filhos. E por isso coloquem a vida dos filhos de vocês, das crianças que vocês conhecem, de sobrinhos, de familiares, para que Deus possa transformar esses lares, a vida dessas crianças. Que nós possamos orar por todas as crianças desse mundo, desse Brasil, crianças que estão na rua, crianças que precisam do Senhor, porque é só o Senhor que pode levantá-los. Às vezes a gente acha que pode fazer alguma coisa, mas que o Senhor nos use então para isso. Porque é só pelo poder soberano de Deus. Que vocês possam estender as mãos para cá, para os seus filhos, para que a gente possa orar. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia. Obrigada por esse domingo abençoado, Senhor. Obrigada pela vida dessas crianças que estão aqui, Senhor. Você pode tocá-los, você pode guiá-los, você pode abençoá-los, você pode transformar o caráter, você pode transformar a vida dessas crianças e você pode levá-los, Senhor, no lugar onde nós não podemos, mas o Senhor pode levá-los exatamente aonde você quer que eles proclamem a sua palavra. Que eles sejam bênçãos, Senhor, aonde eles passarem. Que eles possam ser bênçãos nas escolas, com os amigos. Que você possa blindar esses pensamentos e qualquer palavra contrária que queira vir de encontro à vida deles, Senhor. Levante os seus filhos, Senhor, que eles tenham um encontro genuíno com você, aquele encontro que impacte a vida deles, Senhor. O encontro através da palavra, através do sobrenatural, que agora nesse momento lá em cima, na salinha, Senhor, que você use a pessoa que estiver lá, o voluntário que estiver lá, Senhor, para que eles realmente possam sentir o seu amor com eles, Senhor, o seu cuidado com eles, que eles possam ouvir essa palavra e que eles possam replicá-los entre as pessoas no qual eles convivem, Senhor. Cuide dos nossos filhos, Senhor, cuide desses filhos que estão nos ventres das suas mães, Senhor. Cuide da saúde, cuide do intelecto, cuide da espiritualidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Crianças podem se dirigir à salinha. Hoje vai ser com
o tio Wagner. Tio Wagner, que Deus abençoe esse momento lá com você. Eu vou falar agora do nosso momento de generosidade, que é realmente um momento onde nós podemos falar um pouco, doar um pouco, expressar um pouco daquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Mas antes eu quero ler algo que eu abri a Bíblia agora, meu marido me entregou e falou comigo agora de manhã. Diz assim, lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter uma vida eterna? E eu acho que essa é a pergunta que nós fazemos todos os dias, né? Senhor, o que você quer de mim? O que eu devo fazer? Por qual caminho devo percorrer? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. E aí o homem falou: tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer, Senhor? E é engraçado porque quando a gente lê essa passagem, parece para muitos, não para todos, mas para muitos a mesma coisa. A gente fala, eu não roubo, eu não mato, né? O que mais eu devo fazer? Eu estou certo, então. A minha vitória é garantida. E aí Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Por que essa palavra é tão forte aos nossos corações? Porque muitas vezes nós perguntamos: Senhor, qual o caminho que nós devemos percorrer? O que eu devo fazer? E aqui o maior tesouro deste homem estava na riqueza dele. Estava nos bens dele. E por que então nós perguntamos ao Senhor: Senhor, o que devo fazer? Se existem coisas no qual nós não queremos abrir mão. E quando nós falamos de abrir mão, é o Senhor falando assim: confia em mim. Por que você tem medo de perder aquilo que para você é mais precioso? Mas você não tem medo que o sol caia do céu? Você não tem medo que as estrelas caiam na sua cabeça? Você não tem medo que o mar inunde a terra? Porque nós olhamos só para a gente. A gente acha que o sobrenatural de Deus, que acontece todos os dias na nossa vida, é algo que é anormal. Quando na verdade o Senhor está no controle das nossas vidas, e o que Ele mais quer é que você confie com seu coração ardente nele. Confie nele. Talvez hoje você tenha chegado até aqui preocupado com as suas finanças, preocupado com a sua casa, com o seu casamento, com a sua família. Você esteja preocupado com os seus filhos. Você esteja preocupado com a sua capacidade mental, emocional de realizar as coisas que você tanto quer. E o Senhor te diz: entregue tudo aquilo que você tem no seu coração. E eu não estou falando aqui realmente de você pegar, entregar suas riquezas, sua casa, seu carro. Não é sobre isso, gente. Eu quero que vocês entendam que não é sobre isso. Mas é entregar os nossos medos. Os nossos medos de perder. Porque o Senhor nos supre em todas as nossas necessidades. Às vezes nós temos medo de perder o controle dos nossos filhos, da nossa casa. O medo de perder as nossas finanças. O medo de perder o nosso relacionamento conjugal. Quando na verdade o Senhor fala assim: faça o que eu te digo. Ele é bem claro quando Ele fala: faça o que eu te digo. Porque Ele vai nos suprir. Ele nos trouxe até aqui. Ele nos supriu até aqui. E o que seria dos dias bons se não existissem os dias ruins? Como nós aprenderíamos? Porque nós acordamos com um dia maravilhoso desse e nós não nos lembramos no outro dia o que aconteceu. Mas se nós acordássemos com um dia péssimo, com certeza nós lembraríamos desse dia. Porque é esse dia que nos ensina. É esse dia que nos faz evoluir. É esse dia que Ele fala: eu estou aqui. Oi, tem algo melhor para você. Você precisa acordar. Você precisa confiar em mim. Eu estou tentando chamar a sua atenção há muito tempo, mas parece que você não quer me ver.
Porque você está muito preocupado com as coisas que te acontecem. E esquece que eu sou o dono da sua vida. Que eu tenho o controle. Que sou eu que comando todas as coisas. E por isso, não tenha medo. Não tenha medo. Porque é o Senhor que vai suprir todas as suas necessidades. O Senhor veio para que você tenha uma vida abundante em todas as áreas. Se você não fosse cristão, mas vivesse a Bíblia, a sua vida seria maravilhosa. Mas nós temos um Deus que pode fazer milagres, que te dá confiança, que te dá conforto e que te dá fé. Por isso, ore por isso. Esse momento agora é um momento de generosidade. Para as pessoas que estão visitando aqui, não se sintam obrigados, não se sintam constrangidos. Esse é um momento de oferta, para que nós possamos dar continuidade na obra do Senhor, para que nós possamos ajudar os pobres, para que nós possamos ter conforto nessa igreja. E é um conforto, não é um conforto de riqueza, mas é que nós possamos sentar, nós possamos ouvir um som. A obra nunca vai acabar, gente. Se eu falasse para vocês, ofertem porque nós estamos em obra e tem muitas coisas para fazer, eu estaria mentindo, porque a obra não vai acabar. Nós temos muitas pessoas para alimentar, nós temos muitas pessoas para ajudar. Nós precisamos ir a muitos lugares e para isso nós precisamos de recursos. E não é eu, Galego, somos todos nós, porque vocês são todos contribuintes e fazem parte da obra de Deus. Vocês estão fazendo parte da obra de Deus. Vocês estão aqui porque Deus os chamou para fazerem parte da obra de Deus. Por isso, sintam a vontade agora de ofertar, de ser generosos por aquilo que Deus já tem derramado na vida de vocês. Porque se Deus derrama na nossa vida, não é para a gente. É para que através da gente nós possamos fazer para o outro. É para que nós possamos derramar na vida do outro. Nunca será sobre nós, se não for através de nós. Talvez você esteja pedindo um milagre para o Senhor, mas o Senhor só vai te conceder se a partir de nós possamos honrar e glorificar o nome dEle. As pessoas possam olhar para a gente e falar, foi Deus. Se as pessoas não olharem e falar, foi Deus, esquece. Esse milagre não chega. Porque é para que nós possamos fazer na vida de outro. O nosso legado é a mensagem que nós carregamos. Não a nossa beleza, a nossa roupa, o nosso carro, a nossa casa. Isso tudo vai ficar esquecido. Mas aquilo que nós carregamos e ajudamos para o próximo ficará para sempre. Amém? Amém. Vocês podem ofertar em espécie. Nós temos o nosso QR Code com os voluntários. Ou fazer através de Pix, encontroconfronto@gmail.com. Orem ao Senhor. Converse com o Senhor. E peçam ao Senhor que guie vocês. Eu quero orar pelas finanças já nesse momento. Senhor Jesus, cuide das finanças, Senhor. Cuide das nossas finanças, Senhor. Nos capacite, Senhor, a fazer aquilo que você tem nos chamado, Senhor. Eu quero orar pela vida das pessoas que hoje não conseguem ofertar. Que você, Senhor, os prospere para que elas possam ajudar outras pessoas, Senhor. Para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, Senhor. Para que nós possamos contribuir com o Teu reino. E eu quero orar pelas vidas dessas pessoas que já conseguem ser contribuintes para o Seu reino, Senhor. Que você nos capacite, que você nos levante, Senhor, para levantar outras pessoas. Que esse dinheiro, Senhor, seja designado somente para a Sua obra. Que você use, Senhor, somente para a Sua obra. Que você não nos deixe nos corromper pelos bens materiais, Senhor. Que você nos esclareça. Que você tire as nossas vendas todos os dias. E que você possa nos abençoar, Senhor, com a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, Senhor. Todo tempo está comigo, Pai.
seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh Deus, e se eu passar pelo vale, oh Senhor, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda. Oh Deus, em teus braços, somente nele em teus braços, oh Senhor, em teus braços eu descanso, em teus braços é meu descanso, Senhor. No final das contas, a gente acha que se prepara para ministrar, mas nunca estamos prontos. Eu estava olhando ali de baixo, eu fico mais temeroso para ministrar do que para lutar. Eu falo que se enfileirasse todos os homens e falassem, vamos sair na mão, demorou. Mas para ministrar sempre flui um sentimento diferente. Essas grades aqui representam muito do que foi a minha vida, né? O confronto começou nessas grades. Essas grades que estão marcadas, talvez por suor também, estavam marcadas por lágrimas de pessoas que sentaram ali, onde ficaram debruçadas, chorando, clamando a Deus por uma ajuda. No final, se a gente parar para se conectar com Deus, nós podemos ver essa maravilha que Ele efetua em nossas vidas em todo instante. Coisas que sequer pedimos, Ele nos concedeu. Coisas que sequer julgávamos necessário, Ele nos concedeu. Eu estava olhando todo esse ambiente, como ele foi construído. Por mais que eu tenha tido um pensamento, acreditado em alguma coisa, nada vem de mim. Tudo que está acontecendo aqui é uma obra soberana de Deus. A gente acha que precisa de alguma coisa, mas Deus vem e mostra que nada disso significa nada perto da presença dEle. Nós queremos ter as melhores luzes e Deus manda uma luz natural. Olha ali, vocês estão vendo uma luz sair dali? Tipo, é um efeito que o homem não pode manipular, o homem não pode fazer. A gente procura, como fazer as coisas? Não, olha aí, ó, as coisas humanas só refletem algo celestial no final das contas. O grande criador de todas as coisas é Deus. Foi o homem que criou. Não, nada foi o homem que criou. Tudo aquilo que nós temos e usufruímos é porque Deus nos concedeu este privilégio. Nós estamos aqui por mera misericórdia de Deus. Eu estou aqui hoje por mera misericórdia de Deus. Como eu estava dizendo no começo, essas grades refletem muitas coisas, mas numa luta a gente pode morrer, numa luta pode acontecer milhares de coisas, e a nossa vida, na verdade, é uma luta. Todos vocês lutaram muito até chegar aqui. Uns em um tipo de batalha, outros em outros, mas todos passaram pelas suas próprias lutas e poderiam não estar aqui. Mas se vocês estão aqui, o porquê estão aqui? Se vocês estão aqui, vocês conseguem reconhecer o porquê Deus os trouxe até aqui. Vocês conseguem reconhecer as providências de Deus
sobre a sua vida para que você estivesse hoje neste exato lugar. Se nós não conseguimos refletir acerca disso, nós estaremos fadados a vivermos vidas no automático. Vou no mais um culto domingo, chegou o horário, acordo no mesmo horário, faço as mesmas coisas, mas tudo de maneira inconsciente. Deus não quer agir de maneira inconsciente, Ele quer manifestar o seu poder e a sua glória a todo instante. Todo instante Ele está manifestando o seu poder, só que nós não enxergamos. Assim que estava começando um culto, a dona Helena virou para mim e falou assim, depois ora pelo meu irmão está na UTI. Nós tivemos a morte de uma tia de uma amiga que congrega conosco, da Vivi. É uma das poucas familiares, ela já perdeu pai, irmão, mãe, agora a tia. Nós chegamos até aqui por misericórdia de Deus. Nós temos tantas coisas a clamar a Deus, contudo nós temos que nos satisfazer por aquilo que Ele nos deu, porque senão nós estaremos olhando para aquilo que nos falta. E nós começaremos a ficar se lamentando e clamando a Deus para suprir aquilo que nós julgamos que nos falta. Quando Deus já nos entregou tudo aquilo que é necessário para o dia de hoje, nós temos que repousar no hoje. As providências irão chegar, mas tudo no seu devido tempo. Não é pela força da nossa oração, não é pela força do nosso clamar, mas é pela graça e misericórdia de Deus que Ele tem sobre as nossas vidas, do qual Ele se alegra em nos conceder coisas que nós não conseguiríamos ter. Eu conseguiria sim. Duvido. Ninguém consegue nada. A Bíblia fala que nada do que nós temos nos foi dado, a não ser se tivesse sido concedido antes do céu. Essa é a verdade. Todas as coisas. Só que daí nós associamos somente a coisas boas. As coisas ruins também fazem parte do agir de Deus. As coisas ruins fazem parte do agir de Deus, manifestam uma dependência. Se não tivesse passando por essa necessidade do irmão dela agora necessitar de uma oração, será que ela viria para mim e falasse assim, eu queria só orar pelo meu irmão? Por quê? Porque ele está bem, está tudo bem. Mas na falta, nós precisamos clamar a Deus. Por vezes Deus utiliza essa falta para nós olharmos como nós somos filhos desobedientes, filhos que somos rebeldes, que não seguimos aquilo que Ele nos deixou. Será que nesse momento, o simples fato de falar assim, olha aqui, tem uma pessoa doente em nosso meio, quem mais tem pessoas próximas doentes? Olha aqui, é mínimo, só que para eles é o máximo. Para eles é como se o mundo não tivesse existindo, e para nós é como se o mundo deles não tivesse existindo também, porque nós não temos acesso à dor de cada pessoa, mas Deus tem acesso a tudo isso. E como que Ele quer conversar conosco em meio a tudo isso? Você que está saudável, glorifique a Deus. Você que está enfermo, glorifique a Deus também. Clame a Deus. Só que nós esquecemos nos momentos bons que Deus que nos concedeu isso. Galego, mas eu me alimento bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, não tem regra. Não tem regra. Eu me alimento bem, faço um monte de coisa, estou quase 700 dias sem comer açúcar. Amanhã eu posso aparecer uma diabetes. Quem garante que não? Amanhã pode acontecer eu estar acometido com milhares de doenças. Sempre cuidou da vida, tá vendo? Daí eu vou justificar levar uma vida completamente leviana, porque o cara que vivia uma vida toda certinha, treina todo dia, faz isso, está doente. Eu quero justificar aquilo que eu vivo. Nós fomos chamados a glorificar a Deus por intermédio de todas as coisas, assim como Jesus fez na sua vida. Nós estamos no Evangelho de João e nós podemos ver
o relato dia após dia de Jesus. O relato desde a criação, o verbo que se encarnou, o caminhar de Jesus chamando seus discípulos, o agir de Deus em mínimas coisas do dia a dia que são imperceptíveis aos nossos olhos. Nós não conseguimos perceber quando Deus nos chamou. Na hora que nós fomos ver, nós já estávamos presos na sua grande teia, na sua grande rede. O homem pode jogar a vara, colocar a isca, mas quem carrega de levar até o anzol é Deus. Nós estamos aqui emaranhados por Deus, presos nas algemas invisíveis de Deus, e glória a Deus por isso, porque antes nós estávamos com as bolas do pecado presas aos nossos pés, aprisionados pelo pecado, e agora livres em Cristo Jesus. Dito tudo isso, nós temos que refletir acerca das providências divinas que já temos sobre as nossas vidas, e sobre as providências que nós continuamos a clamar, pois entendemos que isso seja necessário. Que nós possamos compreender a verdade por intermédio da palavra e não mais segundo aquilo que nós pensamos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Quem não possuir uma Bíblia física, levante a mão, que é muito bom que vocês acompanhem por intermédio. Quem não tiver uma Bíblia pode pedir que nós emprestamos. Já tá achando, hein, dona Helena? Tá ficando craque, meu. Questão de dias para ficar bom na Bíblia. Uns 10 mil dias, mais ou menos. É rápido. É muito importante nós... A tecnologia serve para nos ajudar. Eu faço milhares de pesquisas por intermédio de equipamentos eletrônicos. Contudo, nada é igual eu contemplar a palavra através de uma leitura. Se perguntar a vocês, poucos de vocês têm um hábito de leitura. A média da população brasileira é ler cerca de 3 livros durante a sua vida. Muitos que falamos, nossa, não batemos ainda essa meta. Eu não vou perguntar a estatística aqui, porque vai ser igual. Quem já leu 3 livros na vida, levanta a mão. Quem lembra o nome do autor e o título do livro? Mantenha a mão levantada ainda. Ó como já vai caindo. Isso não corresponde a 10% do que nós temos aqui, vai para 5%. E a questão nossa, do mundo que nós estamos vivendo, é justamente essa. Está sendo roubado a nossa inteligência. Está sendo roubado o nosso conhecimento. Um povo que não lê, que não conhece a história, está fadado a repetir os mesmos erros. Que vocês possam reconhecer essa falha que existe em nossa vida. Que algo que nos tirou, quando o pecado habitou em nós, no jardim do Éden, foi justamente isso. O discernimento. Para fazermos aquilo que é correto. Se nós já sabemos que é correto, nós adquirirmos conhecimento, que nós possamos ser direcionados por Deus a buscarmos conhecimento.
Não só de literaturas cristãs, mas de literaturas que irão nos trazer conhecimento para aplicarmos na nossa vida diariamente, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Vamos à leitura do texto bíblico. Nós leremos o capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da... A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais? Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não? Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com... Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água, transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que... Com isso,
Amém.